Olá! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um tema um pouco inesperado, o lado, digamos, sombrio do sucesso. Geralmente a gente pensa no sucesso como o ponto final, né? Algo só positivo. Mas tem umas ideias interessantes, como as do John Ryan Neal, que sugerem que pode não ser bem assim. Exato. O Neil traz essa perspectiva de que o próprio sucesso, acredite se quiser, pode gerar ansiedade e até Arrogância? arrogância. Como assim? Quer dizer, a pessoa fica confiante demais? Vai além da confiança. O Neil descreve, assim, uma dinâmica. A pessoa tá lá no auge, né? Aí começa aquela coisa, será que isso vai durar? Como eu consigo mais? Eu mereço mesmo tudo isso? Uhum. A alegria vira preocupação. Vira preocupação. Cansaço? E aí entra a arrogância que ele fala. É como se o sucesso inflasse tanto a pessoa que ela cria uma barreira. Uma barreira para não ver, para não integrar o que ele chama de sombra. A sombra. Seriam as partes que a gente não gosta na gente, que a gente esconde. Isso. Aquelas partes que a gente reprime, nega, coisas que não combinam com a imagem de sucesso que a gente quer passar, sabe? E essa arrogância impede a gente de olhar para isso. Entendi. Então a gente fica meio desconectado de quem a gente é de verdade, focado só na imagem. Exatamente. A identidade fica distorcida. A pessoa perde o contato com a própria complexidade, com as vulnerabilidades. Fica tudo centrado na performance, na imagem externa. Olha, isso me faz lembrar na hora daquele exemplo que o O'Neill usa. O caso do James, aquele executivo de Wall Street nos anos 80, né? Sim, o James. Que parecia ter tudo, vendeu a empresa por milhões, tinha iate, fazenda, aquele pacote completo de sucesso, né? Precisamente. Mas logo depois disso tudo, ele foi procurar aconselhamento. E aí? Aí ele confessa uma solidão imensa, sabe? Traições, o casamento acabando, insônia, uma crise pessoal profunda. Nossa. Mostra bem como essas partes escondidas, a tal sombra negada, continuam agindo por baixo dos panos, né? Elas acabam direcionando a vida. O Neil tem uma frase forte sobre isso. Diz que ignorar esse conteúdo vital tem um custo alto. É pago com a moeda da alma. Uau! Pago com a moeda da alma. Pesado. O sucesso externo escondia um vazio danado, então. Totalmente. Era uma fachada. Mas, assim, o Neil só aponta o problema ou ele sugere alguma saída? Porque parece meio deprimente, né? Não, ele vai além sim. E aqui fica bem interessante. Ele fala dos exploradores profundos. Exploradores profundos, quem são? São pessoas que, na visão dele, conseguiram usar o potencial dessa sombra para sustentar o sucesso de um jeito mais íntegro, mais real. Ele cita gente como Churchill, Eleanor Roosevelt, Lincoln. Figuras históricas importantes e o que elas teriam em comum, segundo ele. Aparentemente, a capacidade de aprender com os erros, com o sofrimento. Elas teriam lutado contra essa inflação do ego que o sucesso pode trazer, sabe? Não se deixaram levar só pela imagem. Certo. E como se faz isso, na prática? Como explorar a sombra sem ser engolido por ela? Bom, não é uma fórmula mágica, né? Mas O'Neill sugere que é um trabalho constante. É preciso, como ele diz, ir abrindo caminho através da sombra, dia após dia. Um trabalho contínuo. Isso. Ele até usa uma metáfora de outro autor, John Gardner, sobre buscar renovação nos vales entre as montanhas do sucesso. Vales entre as montanhas, gosto da imagem. Seriam momentos de olhar para dentro. De reconhecer as dificuldades, exatamente. Momentos de introspecção, de confronto honesto com as próprias limitações, com os aspectos mais difíceis da gente. Não é negar a sombra, mas dialogar com ela. Faz sentido. E como a gente pode, talvez, aplicar essa ideia no dia a dia? O Neil dá alguma pista mais concreta? Ele menciona algumas áreas. Por exemplo, na escrita. Entender a sombra pode ajudar a criar personagens mais tridimensionais, mais humanos. Interessante. Ou na análise de discursos, sabe? Quando alguém ataca muito um inimigo, pode ser que essa pessoa esteja projetando a própria sombra ali. Reconhecer isso ajuda a ter uma visão mais crítica. Ah, identificar projeção. Certo. E, claro, para o autoconhecimento.
Observar nossas reações muito intensas aos outros, seja admiração exagerada ou repulsa, pode ser um espelho da nossa própria sombra que a gente não está vendo. Agem de olhar para dentro, para as partes que não são tão bonitas ou confortáveis. Perfeito. É isso. Porque, veja bem, ignorar a sombra não faz ela sumir. Pelo contrário, ela fica mais forte, atuando o lado inconsciente e pode se manifestar de jeitos inesperados, às vezes até destrutivos. Hum. Agora, quando a gente consegue integrar, acolher essa sombra, aí sim a gente libera energia, libera potencial criativo, a gente se torna mais inteiro. É a diferença, talvez, entre um sucesso que só infla o ego por um tempo, E um que alimenta a alma de verdade. baseado em integridade, autoconhecimento. Um Exatamente. sucesso mais sustentável, no sentido mais profundo da palavra. Fica aí, então, uma provocação para a gente pensar, né? Onde será que a arrogância do sucesso pode estar se infiltrando? Na nossa vida pessoal, no trabalho, talvez até na sociedade. Boa pergunta. Usando aquela imagem do poeta Robert Bly, que o Neil também cita, que partes da nossa sacola interna a gente tem evitado olhar. Talvez a resposta aponte para um caminho de sucesso mais autêntico e significativo. Fica a reflexão.